Senhor presidente, demais membros da mesa, caros colegas vereadores, senhores e senhoras servidores deste município, senhores da imprensa, senhor Roberto, senhor Benício. Senhor Roberto teve o privilégio de ontem comemorar os seus 86 anos de vida e... Senhor Benício, e tem esses anos vividos de forma a prestar o serviço para o cidadão. E, cumprindo o que a Bíblia diz, ainda na velhice darão frutos. Eu fico feliz com esse senhor. Muito bem. Vereador Adinaldo, parabenizá-lo pela sessão, pela provocação da sessão, para se discutir a questão do autismo em nosso município. Parabenizar também o vereador Aguinaldo pelo seu discurso, pela sua contundência, lembrando que a forma enérgica, como se fala nessa tribuna, pelo menos que eu tenha conhecimento, não foi iniciada nesta manhã. Não querendo desqualificar o discurso do nobre colega que fala com fundamento. E é triste ouvirmos o que ouvimos por parte desse nobre cidadão, vereador deste município, levando em consideração as centenas de milhões de reais arrecadados por este município, e que eu, inclusive, prestigio o prefeito, tendo em vista a sua habilidade de obedecer à burocracia interminável para conseguir recursos do Estado e da União, sendo que, se não fosse esta habilidade para conseguir estes recursos, Teixeira de Freitas estava numa situação caótica, estava numa situação delicada, precária e vexatória, porque dependendo dos recursos próprios, eu gostaria de ter uma relação bonita para falar aqui nesta manhã. Investimentos com recursos próprios da ordem desses milhões de reais arrecadados mensalmente. Não se diz milhões de reais arrecadado de forma semestral ou anual, mas é de forma mensal. E o cidadão teixeirense, pelo menos o que a gente ouve das ruas, é a sua insatisfação do retorno dos recursos tirado do bolso do brasileiro de forma legal, em forma de imposto. É de forma legal, de forma de imposto, e a malversação destes recursos no que diz respeito ao retorno para o cidadão. Quando o cidadão compra 1 quilo de arroz, o cidadão compra 1 quilo de açúcar, ele está pagando imposto. E ele fica na expectativa de ter este retorno em forma de serviços e em forma de obras. E o que se tem visto, e eu parabenizo o prefeito, só um momento, vereador, por favor. Parabenizo o prefeito, evidentemente, pelos feitos, mas esse meus parabéns fica circunscrito apenas aos recursos oriundos de convênios. Significa dizer que a parte que compete ao município é a parte ínfima, é a parte pequena, é a parte que o cidadão não se sente contemplado. Seja breve, porque o período é realmente curto. Com certeza. Para eu não ser indelicado. Só para contribuir com Vossa Excelência, é sabido, acredito que por todos nós aqui dessa casa, que o repasse do governo federal, por exemplo, para a merenda escolar, é na ordem de 23 centavos. E o que se gasta hoje nas escolas para o gasto com a merenda escolar é R$ 1,17. Haja vista também que os repasses para a saúde no município são insuficientes por conta do governo federal, e parte do recurso próprio do município é gasto na saúde, como é sabido por Vossa Excelência. Obrigado pela parte. Muito obrigado. Na verdade, se você for falar da gestão em nível municipal, é PT. Se você for falar da gestão em nível estadual, é PT. Se você for falar na gestão federal, que é um caos, é o PT. E o Brasil vive um momento conturbado, golpeando o cidadão. O golpe que eu me refiro é com relação à inflação. Golpeia o bolso do cidadão, tirando o seu poder de compra. O golpe que eu me refiro é tirando do cidadão a possibilidade de ser empregado, cortando o emprego de pais e mães de família. Vi a preocupação do vereador aqui, uma preocupação que procede no que diz respeito aos alunos que, ao terminar o nível médio, que perspectiva de emprego tem? E o Brasil caminhando nessa direção. Sejam os senhores tementes a Deus e creiam que Ele vai reverter o quadro, porque o quadro que nós vislumbramos é um quadro
doentio, é um quadro caótico e que não gera expectativa alvissareira. Portanto, só para termos uma ideia, o Brasil gasta centenas de bilhões de reais com pagamento de juros, aumentando inclusive a taxa de juros. E onde se reflete o aumento da taxa de juros? Então o Brasil está sendo golpeado por esta administração que está aí. E o pior ainda é que nós gostaríamos de vislumbrar, de antever um alvo, uma meta sendo perseguida no que diz respeito a chegarmos a um porto seguro. O Brasil vive como um mar bravio, e quem conduz esse barco não tem a capacidade de levar o Brasil a um porto seguro. Muito obrigado, tenham todos um bom dia.